não vim para vir dar no declaração. Na qualidade de presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Caju, sinto-lhe que o Conselho, primeiro vogal, o segundo vogal, a mim presidente do Conselho de Administração de Anca. Na qualidade de presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Caju, Anca GB, em meu nome pessoal Florentino Carlos Delgado, em representação deste órgão colegial, cumpre-me pronunciar sobre as declarações proferidas pelo Sr. Nelson Sanha na qualidade do mandatário do coletivo dos funcionários. Antes de mais, importa reafirmar que o direito de reivindicação dos trabalhadores encontra respaldo nos princípios legais e laborais vigentes, constituindo um direito legítimo, cuja observância é reconhecida por esta administração. Todavia, o exercício de qualquer direito deve observar os princípios de boa-fé, da responsabilidade, da legalidade e do respeito pelas obrigações correlativas que recaem sobre todos os intervenientes da relação laboral. Não obstante, causa estranheza e merece viamente repúdio qualquer tentativa de instrumentalização da situação da ANCA para criar uma percepção de antagonismo entre esta administração e o governo. Tal conduta revela-se contrária ao interesse do Conselho e suscetível de comprometer os esforços de estabilização e normal funcionamento desta Agência Nacional de Caju da Guiné-Bissau. Importa igualmente assinalar que o Sr. Nelson Sanha, enquanto profissional do foro, esteve associado a processos relacionados com a instituição, nomeadamente na qualidade de responsável da proprietária do imóvel, cunhado da senhora dona da casa onde funcionava a ANCA anteriormente. E nessa medida, espera-se que as suas intervenções públicas sejam pautadas pelo dever da independência, objetividade, prudência e urbanidade profissional, princípios inerentes ao exercício da advocacia. Conforme foi reconhecido pelo próprio interveniente, os constrangimentos enfrentados pela ANCA não constituem factos recentes, antes resultando de circunstâncias acumuladas ao longo de vários anos, como salários pessoal em atraso e de renda. Consequentemente, qualquer tentativa de imputação exclusiva de responsabilidade à atual administração carece de fundamento factual, ignora a evolução histórica dos acontecimentos. Permitam-me colocar algumas questões que considero pertinentes para o esclarecimento da opinião pública. Onde estava o Sr. Nelson e os demais funcionários quando a ANCA era administrada pelo Sr. Caustar? Onde estava quando foi celebrado o contrato relativo ao imóvel onde funcionava a ANCA? Contrato esse cuja legalidade tem sido objeto de sérias dúvidas e questionamentos. Onde estavam quando foram dados 5 francos, recursos provenientes da taxa de sobrevalorização do caju? E onde estavam o coletivo dos funcionários nesta altura? Estas taxas foram gestionadas de uma forma inadequada, que levou o governo a retirar essa taxa, que permitia autonomia financeira, ou seja, autonomia administrativa e financeira da ANCA, que permitia o seu funcionamento, no cumprimento das atividades e o trabalho da ANCA no setor de caju. Por que razão não promoveram, ou por que razão não promoveu conferências de imprensa ou outras iniciativas públicas para denunciar alegadas irregularidades
inclusive a contratação do Sr. Nelson, que hoje afirma existir situações e pede a demissão do Conselho. Onde estava o Sr. Nelson quando fizeram contratos de 50 pessoas que ingressaram à ANCA? A coerência exige que a defesa de transparência e da boa governação seja exercida em todos os momentos e não apenas em circunstâncias específicas. Sr. Nelson e o coletivo, importa igualmente recordar-vos que ingressaram na ANCA através da confiança política depositada em APU, tal como muitos outros dirigentes do PAGC que hoje trabalham aqui. Contudo, a ANCA é uma instituição do Estado e não um espaço de disputa partidária. Por essa razão, considero fundamentalmente manter a política afastada da gestão institucional, preservando a imparcialidade, a estabilidade e a credibilidade da organização. Importa igualmente recordar que o Sr. Nelson Sanha exercia as funções de diretor do serviço jurídico da ANCA, cargo que lhe conferia responsabilidades relevantes no acompanhamento da legalidade dos atos administrativos e na salvaguarda dos interesses da instituição. Nessa qualidade, possuía legitimidade técnica e funcional para emitir pareceres, formular recomendações e alertar os órgãos competentes sempre que identificasse situações suscetíveis de comprometer a boa gestão e regular funcionamento da ANCA. Por isso, é legítimo questionar por que razão não foram adotadas naquela altura medidas concretas ou iniciativas adequadas para evitar que a instituição chegasse à difícil situação em que atualmente se encontra. A responsabilidade pela defesa da legalidade, da transparência e da boa governação institucional deve ser assumida de forma contínua e consistente, independentemente das circunstâncias ou dos momentos políticos. A analisar os problemas que afetam a Agência Nacional de Caju da Guiné-Bissau devem ser feitos com objetividade, responsabilidade e espírito construtivo, tendo como principal objetivo a recuperação e o fortalecimento da instituição, e não a promoção de conflitos ou acusações seletivas. No que respeita à estrutura administrativa e funcional da ANCA, importa referir que a ANCA integra atualmente mais de 85 funcionários, com situações diferentes em termos dos contratos. Por outro lado, rejeitamos categoricamente quaisquer insinuações, acusações ou afirmações suscetíveis de afetar a honra, a credibilidade, o bom nome ou reputação dos membros do Conselho de Administração. Nos termos da lei, a liberdade de expressão e de crítica não pode servir de fundamentos para a prática de atos difamatórios, caluniosos da dignidade da pessoa ou da instituição. O Conselho de Administração permanece plenamente consciente dos desafios que a instituição enfrenta e dos diversos interesses que gravitam em torno dos processos em curso, mantendo-se, contudo, firme no cumprimento das suas atribuições legais e estatutárias, orientando a sua atuação pelos princípios da legalidade, transparência, responsabilidade administrativa e defesa dos interesses públicos, não do interesse pessoal. O atual contexto político do país é caracterizado por um governo de transição e por um comando militar que assumiram a responsabilidade na condução dos destinos nacionais. Neste quadro, incentivar intrigas, fomentar divisões ou promover acusações sem fundamento não deve constituir a conduta de quem pretende contribuir para o fortalecimento da unidade nacional e das instituições públicas na Guiné-Bissau. Bem-aja a todos, cidadãos de Guiné-Bissau, e muito obrigado.